Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Meu povo, após empate no clássico, o Cruzeiro se reapresenta de olho no Vila Nova nesta quinta-feira. E tem também situação de Fagner preocupa Leonardo Jardim. E na pauta do Cruzeiro, Valentim Gomes relembra a história com Gabigol. E também, pessoal, Cruzeiro ganha concorrente europeu pelo zagueiro Valentim. Mas antes, é claro, pessoal, aquele pedido sempre importante, hein? Meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pessoal, se inscreva aí abaixo, mete o dedão no like, deixe o seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando a você que aqui tem vídeo todo dia, de forma simples, descomplicada, descontraída, de torcedor para torcedor. Então bora lá conferir comigo as principais notícias de hoje do nosso Cruzeirão cabuloso. Então, pessoal, o Cruzeiro que vai enfrentar o Vila Nova nesta quinta-feira. E após o empate, né, pessoal, no clássico contra o Atlético Mineiro, né, pelo Brasileirão neste domingo, os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram nesta terça-feira, né? E, sob o comando do nosso técnico Leonardo Jardim, o grupo deu início à preparação para o grande duelo contra o Vila Nova pela terceira fase da Copa do Brasil. Meu povo! Inicialmente, né, os atletas voltariam a treinar no CT na manhã dessa segunda-feira, né? Mas a programação foi alterada. Nesta manhã, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no clássico fizeram trabalhos de recuperação na academia, enquanto os demais foram ao gramado da Toca para as atividades táticas e técnicas. Com pouco tempo para trabalhar o time, Jardim vai encerrar a preparação do Cruzeiro na tarde desta quarta-feira, a partir aí das 3 horas. Para o compromisso, o técnico português vai mesclar a equipe, já que sinalizou no último domingo que não poupará todos os titulares. Desfalque nos últimos 2 jogos por causa de uma gastroenterite, Japa fez trabalhos específicos no gramado e segue como dúvida para o confronto contra o Vila Nova. Pessoal, bastidores recheados aí do nosso cabuloso para esse jogo dificílimo na quinta-feira. Vamos com tudo aí, né? O Cruzeiro que fez uma boa vantagem sobre o Vila Nova, né? A equipe pode até perder por 1 gol de diferença nesta quinta-feira, às 7 horas no Serra Dourada, em Goiânia, para avançar aí às oitavas de finais. Uma derrota por 2 gols leva a decisão para os pênaltis. E além do placar ao seu favor, o Cruzeiro também chegará em ótimo momento. Os comandados de Jardim somaram 5 vitórias e 2 empates recentemente, o que caracteriza a melhor sequência do Cruzeiro nos últimos quase 3 anos. É isso mesmo, pessoal. A melhor sequência do clube nos últimos quase 3 anos. Trem tava feio pro lado do Cruzeiro, hein, pessoal? E vamos falar também em relação a Fagner, pessoal. Fagner, né, que sentiu aí durante o jogo contra o Clássico, né? E a situação mais importante é que ele reclamou de um incômodo na coxa no empate aí por 0-0 contra o Atlético no Mineirão, né? O lateral fez tratamento de recuperação após o jogo, assim como os demais titulares do Cruzeiro, pessoal. E a expectativa é para saber se ele terá condições de treinar normalmente na tarde desta quarta-feira. Samuel Venâncio, né, que afirmou que ele não tem presença garantida no duelo contra o Vila Nova, né? Então, provavelmente, Fagner vai ficar de fora, né? Que deixou o clássico, pessoal, com cãibra na coxa. Deve ter doído pra caramba. E na zona mista do Mineirão, ele afirmou que não tinha sido nada demais. No entanto, passará por exames no departamento médico para descartar aí uma possível lesão. E com o camisa 23 não tem a condição de jogo, o William vai ser acionado novamente nesse duelo contra o Vila Nova. Pessoal, Fagner então deve ficar de fora desse grande jogo
O Cruzeiro que venceu o primeiro jogo por 2-0 e agora vai lá no Serra Dourada defender aí o resultado. Pode jogar com o regulamento debaixo do braço, tem problema não. O importante é passarmos para a próxima fase da Copa do Brasil. Só lembrando, pessoal, Copa do Brasil, o vencedor tem acesso direto para a Libertadores de 2026. E o planejamento do Cruzeiro em primeiro lugar. Primeiro de tudo aí, até mesmo no possível título, né, que está ainda caminhando, mas o objetivo principal dessa temporada é voltarmos para a Libertadores de 2026. Pessoal, bora com tudo para esse jogo aí. Olho no dente, olho na bola, faca nos dentes. É isso mesmo que vocês entenderam. Sangue nos olhos, faca no dente, coração na ponta da chuteira e bora lá. Nem que seja com regulamento debaixo do braço, mas vamos com tudo e queremos a classificação. Porque, ó, Copa do Brasil, né? O maior rei de Copas é o nosso cabuloso. E vamos falar também, pessoal, do mercado da bola. E o assunto da vez é ele novamente, Valentim Gomes. Será que ele vai vir pro Cruzeiro? E né, na ponta dessa janela de transferências, né, o zagueiro Valentim Gomes do Vélez Sarsfield relembrou uma história com o Gabigol em um jogo da Copa Libertadores. Em 31 de agosto de 2022, pelo jogo de ida das semifinais do torneio continental, o atacante ajudou o Flamengo a golear os argentinos por 4-0 no José Amalfitani em Buenos Aires. Em entrevista ao podcast Para em La Mano, veiculado nesta segunda-feira no YouTube, Valentim disse que naquela ocasião tentou intimidar Gabigol dentro de campo. O objetivo dele, no entanto, teve o efeito contrário e hoje, camisa 9 do Cruzeiro aproveitou para dar uma provocada no zagueiro argentino. Então, entusiasmado aí com as histórias, né, os entrevistadores perguntaram a Valentim sobre o placar do jogo, que ele respondeu e ainda caiu na risada. Olha o que o Valentim disse, abre aspas. E quando terminou, né, disseram 4-0 para o Flamengo, faltou um. Na previsão, risos, né, sinalizou aí Valentim Gomes. Então, foi uma resenha divertida que eles fizeram lá e Valentim falou sobre o jogo que ele enfrentou o Gabigol e perderam de 4-0, pessoal, 4-0. E assim como na última janela de transferência, pessoal, conforme apurou aí Samuel Venâncio, Valentim Gomes ainda interessa sim ao Cruzeiro, pessoal. No início da temporada, o Cruzeiro estava disposto a investir cerca de 9 milhões de euros, algo na casa aí da época, 56 milhões de reais, para contratar Valentim. Porém, após o Vélez ter feito aí várias mudanças no contrato, aquela mexida danada, Pedro BH desistiu aí das tratativas referente ao zagueiro. E depois de um grande imbróglio com o Cruzeiro, Valentim também quase acertou com o Udinese, né? Teve toda aquela enrolação lá, que viajou para Itália, mas voltou ao Vélez semanas depois. E o jogador voltou a atuar em 7 de março pelo campeonato argentino. Desde então, ele já fez 3 jogos pelo Vélez, 8 pelo campeonato argentino e 5 pela Libertadores. Pessoal, será que vamos poder contar aí com Valentim Gomes nesse elenco do Cruzeiro? Será que as negociações vão ter aí, né, um desfecho e ele vai vir jogar no Cruzeiro? Vamos aguardar, né? Porque, pessoal, futebol é uma caixinha de surpresas. E falar em caixinha de surpresas, o Cruzeiro vai ganhar concorrente europeu para contratar Valentim Gomes. É isso mesmo. Ele, né, como eu havia falado, que foi novamente interessado, né? O Cruzeiro teve interesse na contratação dele, de 21 anos. Segundo a imprensa argentina, o defensor também está nos planos do Bologna, da Itália. O clube italiano é o atual campeão da Copa da Itália e o 8º colocado da Série A, né? E o Bologna mantém boa relação com o Vélez, uma vez que fechou em janeiro de 2024 a contratação do atacante Santiago Castro por 12 milhões de euros. E de acordo com o canal Vélez 670, o Bolonha já fez contato com familiares do jogador e manifestou interesse em contratá-lo
nesta janela europeia do meio do ano. E os italianos ainda não apresentaram uma oferta oficial ao clube argentino. E embora, pessoal, o Vélez mantenha o discurso de que deseja fechar a transferência por 8 milhões de euros líquidos, né, na Argentina, já se cogita aí que o clube poderá aceitar um valor menor e manter 50% dos direitos de Valentim para uma negociação futura. Essa, por sinal, é a esperança do Cruzeiro nessa nova investida por Valentim, né? Fechar a compra por um valor menor, dado o interesse do zagueiro de se transferir para o Cruzeiro e, né, tornar parceiro do Vélez numa futura venda aí para a Europa. E outra possibilidade também que é estudada pelo Cruzeiro é um empréstimo com uma opção de compra em data combinar entre as partes. Então vamos aguardar aí, né, o que vai esperar do Cruzeiro nessa janela de transferências. Lembrando, pessoal, gostaria de deixar claro aqui para vocês que várias mídias esportivas, o próprio Samuel Venâncio, né, especulam-se aí que o Cruzeiro vai trazer no mínimo 4 jogadores: um zagueiro, um meia, um atacante de extremidade e um lateral esquerdo. Então, 4 jogadores. Vamos aguardar aí a janela de transferências e ver o que Leonardo Jardim vai optar aí nesse mercado. Lembrando também, pessoal, não podemos esquecer que tanto o Jacy Carvalho quanto Samuel Venâncio também já falou, quanto outras mídias esportivas, Pedrinho BH entregou a chave do departamento de futebol para Leonardo Jardim. Então, quem assina a caneta de quem chega e quem sai em relação ao futebol é o Careca. Ele que vai decidir quem chega e quem sai do Cruzeiro. Então, vamos aguardar aí. E será, pessoal, que Valentim Gomes vai aparecer no Cruzeiro para reforçar esse elenco nosso aí, que vai ficar top demais, meu povo, e que vem aí essa grande temporada, esses grandes reforços e rumo aí às conquistas e glórias eternas nessa grande temporada de 2026. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, hein? Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não é possível, se inscreva aí, ó, mete o dedão no like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas, viu? Não deixe aí de participar das nossas resenhas. Todo dia tem vídeo aqui no canal de forma divertida, descontraída, para você ficar informado de tudo que acontece aqui no nosso Cabuloso. Então, bora ficar com a gente e espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!